Olá, bom dia. Seja bem-vindo nessa sexta-feira, dia 14 de janeiro. Você vai ver nessa edição que, com a chegada do primeiro lote das vacinas pediátricas, estados se preparam para iniciar a vacinação infantil. O Ministério da Saúde envia pedido à Anvisa para autorizar o uso de autoteste de Covid aqui no Brasil. E ainda, o governo australiano cancela pela segunda vez o visto do tenista Novak Djokovic. E agora que o primeiro lote das vacinas pediátricas da Pfizer chegou ao país, os estados já começam a se organizar para iniciar a vacinação das crianças. Além do Distrito Federal, o Rio de Janeiro marcou o início da imunização para segunda-feira. Na cidade de São Paulo, a prioridade será para quem tem deficiência física ou comorbidade, que é o caso, por exemplo, de uma criança que tem hipertensão e diabetes ao mesmo tempo. Essa é a primeira remessa de 4.300.000 vacinas pediátricas da Pfizer que devem ser entregues ainda este mês ao Brasil. A vacina do rótulo laranja será utilizada em crianças de 5 a 11 anos em todo o Brasil, assim que começar a distribuição aos estados. A imunização das crianças não é obrigatória e começará pelos grupos prioritários. Primeiro, as crianças com comorbidades e doenças permanentes. O esquema vacinal para as crianças é composto por 2 doses e o intervalo é de 8 semanas. O Ministério da Saúde recomenda que os pais procurem um médico antes de imunizar as crianças e, na hora da vacinação, elas devem estar acompanhadas dos responsáveis. O Brasil recebeu nesta quinta-feira o primeiro lote de vacinas pediátricas da Pfizer, com 1.200.000 doses. Segundo a farmacêutica, mais 2 entregas estão previstas para este mês. A última no dia 27, com 1.800.000 vacinas. Segundo o Ministério da Saúde, 20 milhões de doses já foram contratadas, com previsão de entrega para o primeiro trimestre deste ano. Até o fim de março, nós teremos 20 milhões de doses da vacina infantil. Apesar de recente, essas vacinas têm sido aplicadas nos principais sistemas de saúde no mundo. Essa aplicação ela começou no mês de novembro, sobretudo nos Estados Unidos. Mais de 8 milhões de doses foram aplicadas nos Estados Unidos e as crianças de 5 a 11 anos não têm sido notificados eventos adversos maiores. Agora as vacinas estão sendo distribuídas para que a imunização comece nos estados. No Distrito Federal, por exemplo, a vacinação será realizada a partir deste domingo em 11 postos de atendimento destinados especificamente para as crianças. Durante o evento de recepção das vacinas realizado em São Paulo nesta quinta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que as unidades de terapia intensiva do Brasil têm sido ocupadas por pessoas não vacinadas e pediu que todos procurem os postos de saúde para iniciar ou concluir o esquema vacinal. E hoje nós assistimos no Brasil, nos últimos 6 meses, uma queda muito significativa de óbitos, fruto das políticas públicas, fruto da campanha de vacinação. Estamos aqui falando sobre vacinas infantis, mas é necessário reafirmar a orientação para que aqueles que não tomaram a segunda dose, que há muitos no Brasil, felizmente muito menos do que em outros países, e aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço, que procurem a sala de vacinação para completar o seu esquema vacinal. Distrito Federal, Espírito Santo e Pará já receberam o primeiro lote nesta madrugada. Alguns estados como Acre, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte reportaram atraso, não receberam as vacinas no horário previsto. A Fundação Oswaldo Cruz informou que já produziu insumo para 21 milhões de doses da vacina AstraZeneca. O primeiro lote nacional será transferido da área de armazenagem de Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, para a de formulação do imunizante. No novo destino, passará pelo processo de descongelamento para que então seja iniciada a produção da vacina 100% nacional. Brasileiros com sintomas de Covid enfrentam longas filas para fazer o teste por causa da falta de kits. A Organização Mundial da Saúde ressalta que a testagem em massa é crucial para combater a pandemia, principalmente com o avanço das infecções pela variante Ômicron.
Apesar de ser o terceiro país em número de mortes atrás dos Estados Unidos e da Rússia, o Brasil é o país sul-americano que menos testa seus cidadãos para a Covid-19, segundo dados compilados pelo site Our World in Data. Só esse tipo de atitude já ajuda bastante a reduzir o número de casos. E a gente não tem visto isso desde o início. Nenhuma política de educação sanitária para evitar os casos e uma política muito tímida de incentivo à vacinação. Em média, nos últimos 7 dias, o Brasil realizou 0,23 exames da doença por 1.000 habitantes. Por outro lado, a Argentina aplicou 2,15 testes por 1.000 pessoas no mesmo período e o Uruguai realizou 3,88 testes por 1.000 habitantes. A demanda por exames aumentou nas últimas semanas e muitas farmácias e clínicas ficaram sem kits, já que seus estoques foram reduzidos com o avanço da vacinação no país. A importância total, todo mundo tinha que ser testado. Todo mundo, teste e vacina para todo mundo. Apesar de ser mais transmissível, os sintomas da variante Ômicron são mais leves do que as variantes anteriores. Com isso, muitas pessoas se recuperaram da doença antes mesmo de serem testadas. A variante Ômicron, ela dissemina muito mais rápido que as demais variantes. A gente está percebendo isso claramente com o índice de positividade dos testes, com o aumento expressivo do número de casos, mas felizmente vai se confirmando que a variante Ômicron ela causa muito menos internação e muito menos casos graves. E por conta dessa falta de testes e da importância da detecção da doença para a redução da circulação do vírus, o Ministério da Saúde enviou ontem um pedido à Anvisa para que seja autorizado o uso de autoteste de Covid aqui no Brasil. Esse tipo de exame é feito em casa pelo próprio paciente, ao contrário dos convencionais, que estão em falta no país diante do avanço da variante Ômicron. A Fiocruz emitiu um alerta sobre a ocupação de leitos de UTI em todo o Brasil. Nota técnica do Observatório da Covid-19 da Fiocruz, divulgada, revela que 1/3 das unidades da federação e 10 capitais brasileiras estão em alerta intermediário e crítico com relação à ocupação de leitos de UTI Covid para adultos. Entre os estados em níveis mais críticos estão Pernambuco, com lotação de 82%, Pará com 71%, Ceará com 68% e Piauí com 66%. Já nas capitais, os números são mais preocupantes em Goiânia, Fortaleza e Recife. A nota alerta ainda para o rápido crescimento de casos por causa da variante Ômicron e ressalta que as ocorrências têm demandado dos gestores públicos o acionamento de planos de contingência e novas medidas restritivas. Os pesquisadores afirmam, no entanto, que a ocupação dos leitos está em um patamar bem menor do que o verificado no mesmo período do ano passado, o que não dispensa a atenção e cautela de todos. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pessoas com sintomas de gripe têm lotado as unidades de saúde e os hospitais nas últimas semanas. Só que a taxa de letalidade por influenza está bem mais alta que a por Covid. Covid-19 ou influenza? Para saber qual é a doença só mesmo por exame. São parecidos, né? Confundem muito em relação aos sinais e sintomas, então para que se possa identificar qual tipo de doença, a melhor opção é o diagnóstico, uma vez que elas se confundem. Nas últimas semanas, os casos de gripes e resfriados têm lotado postos de saúde e hospitais. Empresas aéreas cancelaram centenas de voos porque pilotos e tripulação adoeceram. A indústria e o setor de comércio e serviços já registraram o maior índice de afastamento de funcionários por causa da influenza. Em Mato Grosso do Sul, a influenza matou neste ano 15 pessoas até o dia 11 de janeiro. Esses dados mostram que, neste momento, a influenza é muito mais perigosa do que a Covid. A taxa de letalidade da influenza é de 7,8%, enquanto a da Covid é de 2,5%. Este professor, doutor em doenças infecciosas, explica que a testagem para coronavírus é bem maior do que para influenza. Ou seja, são poucos casos registrados de influenza. Por esse motivo, a taxa de letalidade é maior neste momento.
Nós precisamos, de certa forma, ampliar o diagnóstico para que você tenha aí um número importante, específico das pessoas que foram contaminadas, que foram internadas por determinadas doenças, tanto pela Covid quanto da influenza, e por isso a letalidade no momento de início de surto ela acaba sendo maior. Diante do aumento significativo dos casos de Covid nas últimas semanas, o INSS decidiu suspender as perícias para a revisão do auxílio-doença. Segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, a suspensão é consequência do enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus. O pente fino do INSS começou a ser feito em 2019, mas foi suspenso durante a pandemia e retomado em meados de 2021. Em novembro, o INSS convocou 95 mil beneficiários do antigo auxílio-doença para que fossem reavaliados. O alvo do programa de reavaliação são os segurados que estão há mais de 6 meses sem passar por perícia médica e sem data definida para a suspensão do benefício. Os benefícios só podem ser suspensos ou cancelados depois de feita a reavaliação pelo INSS. Vale lembrar que os assegurados que são aposentados por invalidez e pessoas que recebem um amparo assistencial ao deficiente não passam por esta revisão. E voltou a vigorar a exigência da prova de vida para assegurados do INSS. O procedimento é uma medida legal para que as aposentadorias não sejam bloqueadas e tempos depois canceladas. Por causa da pandemia, o procedimento foi adiado em 2020 e 2021. São 3.300.000 segurados que precisam fazer, entre janeiro e abril, a prova de vida referente ao ano passado. O procedimento pode ser feito na agência bancária que o segurado recebe o benefício ou pelo aplicativo gov.br, para quem tem biometria coletada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral ou no Denatran. Quem não pode ir ao banco ou fazer a prova de vida online precisa agendar um horário pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135 para visita em domicílio. Você vai ver depois do intervalo, o governo australiano cancela pela segunda vez o visto do tenista Novak Djokovic. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 47 minutos no horário de Brasília. Enquanto centenas de cidades de Minas Gerais e de outros estados enfrentam enchentes e inundações, a onda de calor e a seca castigam as lavouras e já deixam um prejuízo de mais de 45 bilhões de reais no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia de que regiões do Rio Grande do Sul registrariam temperaturas de 43 graus até o fim de semana já se confirmou. Em Uruguaiana, por exemplo, a temperatura já passou dos 41 graus. O setor de serviços registrou alta em novembro após 2 meses de perdas. O resultado interrompeu a sequência negativa e coloca o principal setor da economia em nível superior ao período pré-pandemia. O setor de serviços, responsável por cerca de 70% do produto interno bruto brasileiro, reverteu os 2 meses consecutivos de quedas e cresceu 2,4% na passagem de outubro para novembro. A alta também coloca o setor em patamar 4,5% acima do período pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. Segundo o IBGE, o resultado positivo faz o segmento se recuperar da perda acumulada de 2,2% nos 2 meses de taxas negativas. Essa recuperação de novembro coloca o setor no maior patamar dos últimos 6 anos, igualando-se ao nível de dezembro de 2015. 4 das 5 atividades pesquisadas avançaram no mês, na comparação com outubro, com destaque para serviços de informação e comunicação, com 5,4%, que recuperaram a perda verificada nos 2 meses anteriores.
De acordo com o IBGE, o segundo impacto positivo no índice de novembro veio da atividade de transportes, com 1,8%. Os serviços prestados às famílias representaram um terceiro impacto positivo no mês, com 2,8%. E já outros serviços representaram o quarto impacto positivo, com índice de 2,9%. Uma pesquisa do IBGE revelou que em 2021 o brasileiro sentiu no bolso a maior alta de preços dos últimos 6 anos. 90% dos produtos ficaram mais caros, alguns bem acima da inflação oficial de 10%. Do total de 377 itens da cesta de consumo do brasileiro, com renda familiar entre 1 e 40 salários mínimos, 331, ou seja, quase 88%, aumentaram de preço. Somente 39, pouco mais de 10%, ficaram mais baratos. Entre os alimentos, destaque para a alta do pó de café, que ficou 50% mais caro. Quem comprou mandioca e açúcar refinado também pagou 48% mais. Os combustíveis também fizeram papel de vilão no ano passado. O preço do etanol, por exemplo, acumulou alta de mais de 62%. A gasolina aumentou 47,5% e o óleo diesel subiu 46%. Já abastecer com gás veicular ficou quase 39% mais caro. Outro derivado de petróleo que pesou no bolso do consumidor foi o gás de cozinha, com alta de quase 37%. E vamos aos números da pandemia. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou quase 98 mil novos casos de Covid de um dia para o outro. A alta na média móvel de infecções vem sendo registrada desde o dia 30 de dezembro de 2021. Em 24 horas, o Brasil confirmou 174 novas mortes por Covid-19 no Brasil. Agora são 620.545 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram confirmados mais 97.986 novos casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Mais de 22.814.000 diagnósticos já foram confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 129 vítimas. A curva apresenta tendência de alta com variação de 20%. Está abaixo de 200 pelo 40º dia seguido, depois de 1 ano e meio acima do patamar. Já a média móvel de casos aponta 61.141 registros diários. O número também indica tendência de alta no país, com um aumento de 794%. E no mapa da evolução da doença por regiões, hoje 3 estados indicaram alta: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rondônia, São Paulo e Sergipe. Outros 5 estados estão em estabilidade e 9 unidades da federação apresentaram queda: Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Roraima. O Brasil já aplicou mais de 339.257.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos dar uma olhada no nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 161.885.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 75,89% da população, enquanto mais de 145.252.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 68% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 32.119.000 pessoas, o equivalente a 15% dos brasileiros. O Comitê do Congresso, que investiga a invasão do Capitólio, no dia 6 de janeiro de 2021, intimou as gigantes da internet para pedir registros que detalhem o uso das redes sociais no ataque. Investigadores correm contra o tempo para concluir os trabalhos de olho nas eleições de meio de mandato, marcadas para novembro. YouTube, Facebook, Twitter e Reddit foram intimados a mostrar registros que detalham o uso das redes sociais no dia da invasão ao Capitólio. Nesta quinta-feira, o Comitê do Congresso, que deve estabelecer a responsabilidade de Donald Trump e apoiadores, confirmou o envio das intimações. A convocação das gigantes de tecnologia vem após respostas insuficientes em pedidos anteriores de cooperação. Os investigadores estão especialmente interessados em 2 temas:
como a difusão de informação falsa contribuiu para o ataque e que medidas as redes sociais tomaram, se é que tomaram, para evitar que as plataformas se tornassem centros de fomentação da radicalização. O Twitter interessa especialmente porque alguns usuários supostamente estiveram em contato por meio da rede social para planejar e executar o ataque ao Capitólio. Os parlamentares dizem que a plataforma foi notificada do risco de violência antes de 6 de janeiro. O YouTube está na mira do comitê devido aos vídeos que os manifestantes supostamente transmitiram ao vivo durante o ataque. O comitê quer a todo custo publicar suas conclusões antes das eleições de meio de mandato em novembro deste ano, porque se os democratas perderem o controle da Câmara, há o risco de os republicanos dissolverem a comissão. O governo australiano cancelou pela segunda vez o visto de Novak Djokovic. Mas logo após a decisão, o juiz bloqueou a expulsão do tenista e programou uma audiência de emergência. Esta é mais uma batalha do Ministério da Imigração do país para deportar a estrela do tênis por não estar vacinado contra a Covid-19. Em um comunicado, Alex Hawke disse ter tomado a decisão por motivos de saúde e ordem pública. Já o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, disse que o objetivo do cancelamento é proteger o resultado dos sacrifícios feitos pelos cidadãos de seu país contra o coronavírus. O cancelamento implica que Djokovic pode ter sua entrada proibida na Austrália por 3 anos. O sérvio de 34 anos só poderia entrar no país sob circunstâncias especiais. Logo após a decisão do governo do país, o tribunal australiano reagiu. O juiz Anthony Kelly, que bloqueou a expulsão do tenista sérvio da Austrália, programou uma audiência de emergência também para essa sexta. O atleta sérvio chegou ao país na semana passada com uma isenção médica concedida pelos organizadores do Aberto da Austrália, mas os agentes de fronteira rejeitaram o documento. O visto de Djokovic foi anulado e o jogador enviado para um centro de detenção de imigrantes em Melbourne. Novak Djokovic luta para disputar mais um título de Grand Slam. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic e eu volto à 1 da tarde e espero você. Até mais.